cada dia assistimos mais tempestades e secas. O mundo esquenta, as geleiras derretem e as previsões são catastróficas. A água doce usada pela população mundial excede, numa taxa de 5% a 25%, a reposição natural dos rios e depósitos subterrâneos. Dos 24 serviços que a natureza oferece como regulação do clima, 15 estão degradados. E estes são apenas alguns exemplos que nos levam a refletir sobre o futuro da Terra. Para nos ajudar a chegar a um diagnóstico mais exato sobre o que nos aguarda e apontar os tratamentos necessários e possíveis, contamos com a ajuda de doutores no assunto. Luiz Gilvan Meira Filho, professor visitante do Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo, a USP, e ex-vice-presidente do painel intergovernamental sobre mudanças do clima da Organização das Nações Unidas, a ONU. Jorge Xavier da Silva, PhD em Geografia e professor titular da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ. Isimar de Azevedo Santos, professor de Meteorologia da UFRJ. E Rui Cerqueira Silva, professor titular do Departamento de Ecologia da UFRJ. Bem, recentemente nós tivemos aí esse fenômeno de tsunamis. Tsunamis, puxa, como é que é possível? Vamos prever, não vamos prever, mas é um fenômeno que a Terra tem desde que existe. Não fosse a Terra, conhecida a história de todos, quanto os dinossauros que desapareceram. Ou seja, Xavier, determinadas coisas é a evolução natural da Terra, não depende do humano. Nesse sentido, há riscos para o futuro da humanidade ou nós somos muito mais perigosos do que a própria evolução da Terra? Eu acho que nós temos que colocar isso aí em 50% para cada lado. Não há dúvida que nós representamos quase que um verme que ocupa a superfície terrestre de maneira inadequada, atendendo às suas necessidades, mas proliferando de maneira desordenada e prejudicando o equilíbrio natural, sem dúvida. Mas há um problema que eu gostaria que fosse abordado, que é o seguinte: nós biologicamente, me perdoe aqui o Rui, que é realmente o conhecedor desse assunto, nós biologicamente não somos adequados para perceber as dimensões e as implicações de fenômenos que têm a ver com a própria vida do planeta. E biologicamente nós temos memória volátil, nós temos visão deficiente, nós somos pequenos em relação a esses fenômenos. Imagina o nosso tamanho em relação a uma fratura do fundo oceânico. E daí que essa dificuldade derivada do nosso tamanho, das nossas condições biológicas, traz problemas para uma análise correta destas dimensões e das implicações de uma dinâmica terrestre. É o caso de não se poder deixar de pensar no que é improvável, mas extremamente danoso, catastroficamente danoso, como é o caso de um tsunami. Então, esse problema, eu acho que a gente tem que se socorrer dos meios mais modernos, dos meios mais avançados realmente da tecnologia, para conseguir enquadrar esse problema. Apenas para prever, no caso. Apenas para prever. Para remediar não é possível. Deixa eu aproveitar, então, essa flutuação, Isimar. E nós citamos aqui, o dinossauro muda, o clima na Terra tende a mudar. Né? Existe um risco, cientificamente falando, pelo que se estuda, de haver um fenômeno que independa da gente. Então, você acha que é mesmo 50% a 50%? Exato. Eu também concordo com o Xavier. Essa ideia de que realmente o homem interfere muito na vida do planeta, mas há realmente situações que independem da nossa vontade. Nós somos realmente, como diz o Xavier, muito pequenos para compreender tudo o que se passa. Mas a gente tem observado, por exemplo, nas flutuações climáticas, que elas existem. Há flutuações, por exemplo, que o mundo presenciou entre, por exemplo, o ano 1400 e o ano 1880, mais ou menos, um pouquinho antes de 1900, o mundo passou por um período muito frio, né? E antes disso, o mundo havia passado por um período quente.
Então, essas flutuações climáticas, elas realmente ocorrem com caprichos que muitas vezes nós não entendemos, mas são ações da natureza e totalmente fora da ação do homem, né? E que o homem também não poderia contornar, né? Isso explica, por exemplo, que a Groenlândia, por exemplo, que quer dizer região verde, né? Terra verde, porque né, entre 1000 e 1400, aquela região era verde, não era gélida como é hoje, né? Então os vikings puderam ir àquela região e estabelecer colônias naquele lugar, e que hoje é totalmente impossível por causa da quantidade de gelo que está sobre a Groenlândia, né? Quer dizer, essas flutuações no clima, elas existem. Deixa eu aproveitar então a sua dica para levar para o Rui uma questão, de uma maneira talvez até meio simplista inicial. A capacidade da Groenlândia teve gente, hoje é muito gelo. A capacidade dos vivos, no caso, aí não apenas o gênero humano, quanto a essas mudanças climáticas inevitáveis. É possível haver sempre uma aclimatação para a continuidade da vida na Terra? Na aclimatação não. O que sempre acontece, que a gente sabe que acontece, é que os animais e as plantas, elas simplesmente se movem, elas mudam de lugar. Quer dizer, os organismos que estão hoje, por exemplo, no Alasca, durante o período glacial, há 18 mil anos, 15 mil anos, eles estavam aqui no Texas, né, no sul. Né? Então você tem mudanças de locação, né? Inclusive as nossas. Nós mesmos, hoje, cada vez mais, nós começamos a compreender que uma série de fenômenos históricos nossos estiveram relacionados a essas mudanças ambientais variadas. Né? A queda do antigo Império Egípcio, né? A queda do Muro de Jericó, tudo isso tem a ver com, está bem datado com certas flutuações climáticas. Mas a cada vez que isso acontece, nós temos fases de extinção. Quer dizer, muitas espécies extinguem-se. Elas simplesmente não conseguem resistir a essa mudança ou não conseguem mudar de lugar, dependendo do que aconteça e como acontece. Né? Por outro lado, essas mudanças também levam ao surgimento de novas espécies. Né? Agora, é importante notar que nós, os seres humanos, nós somos uma família que surgiu há uns 5 milhões de anos, no momento que a Terra mudou ambientalmente, mudou o clima. E, particularmente, a nossa espécie, ela existiu durante esse período dessas grandes flutuações climáticas, de mudanças grandes no clima. Quer dizer, de certa forma, talvez nossa própria expansão, a nossa própria desenvolvimento de civilizações, etc., tem uma certa associação com o ambiente que nós vivemos, compreende? Nós sempre vivemos nisso, associados a determinada flora e determinada fauna. Quer dizer, isso é uma coisa esperada. Né? Não é... Vamos então pedir para o Gilvan para objetivar uma questão que, quando a gente fala do crime humano sobre a natureza, quase sempre se remonta à emissão de gases, e vamos cair na questão do protocolo de Kyoto. Então, eu vou pedir ao Gilvan para que dê uma explicação inicial, né, de que é esta regulação prevista pelo protocolo de Kyoto, que a gente sabe que tem problemas, que o maior produtor de gases, que é os Estados Unidos, no caso, não assinaram o protocolo, não se comprometeram. Mas faça um diagnóstico para a gente dessa questão do protocolo de Kyoto. Raciocinando em cima do que os colegas falaram, e antes do protocolo de Kyoto, existe um tratado internacional aberto à assinatura aqui no Rio de Janeiro, em 92, que é a Convenção das Nações Unidas sobre Mudança de Clima. E é muito interessante ver a definição de mudança de clima que está na Convenção. Reconhecendo que existe essa variabilidade natural, a chamada mudança de clima, de que a ONU trata, é a diferença do clima com os gases de efeito estufa, produzidos pelo homem, e o clima sem os gases de efeito estufa. Ou seja, clima, por definição, é a média das variáveis que definem o estado da atmosfera. Uma média, normalmente, de 30 anos. E o que ocorre é que o efeito estufa natural, que é este bloqueio do resfriamento natural da Terra por radiação, esse bloqueio é feito
pelo gás carbônico e outros gases que existem naturalmente na atmosfera, e com a ação do homem, comprovadamente, a concentração desses gases está aumentando. Então, sem os detalhes aí de supercomputadores, Cachoeira Paulista, tá? Mas um raciocínio termodinâmico muito, muito simples. Cada vez que nós dobrarmos a quantidade de gás carbônico na atmosfera, vai levar algum tempo, porque leva tempo para esquentar as águas dos oceanos, as águas profundas levam alguns séculos, mas é muito fácil a conta e muito segura, muito robusta a conclusão de que cada vez que nós dobrarmos a quantidade de gás carbônico, a temperatura média da superfície vai aumentar da ordem de 3 graus Celsius. E por último, um comentário em cima do que o Rui falou. Na minha visão, o que ocorre é que a nossa civilização, a humanidade, a nossa espécie, se adaptou ao clima do jeito que ele é. E, por exemplo, não há cidades grandes no meio do Saara. Naturalmente, não há, porque é muito seco lá. Não há floresta amazônica em Brasília, porque a estação seca é muito bem definida. E o grande problema é que a previsão desta mudança do clima é que ela é muito rápida. A velocidade ou a taxa anual de variação do clima já supera tudo o que foi observado nos últimos 10 mil anos. Ou seja, cada vez por ser acelera rápido, mais, né? é muito difícil para a gente se adaptar. Esse é que é o grande problema. Tá. Eu vou fazer só um intervalo. O Rui pediu aqui a palavra, mas vai ser depois do intervalo. A gente volta já já.